Olá, pessoal. Mais uma vez, professor Franco, com vocês aqui, dando continuidade às nossas aulas de América 1. Falar dos Incas, dos Astecas e dos Maias é excluir mais de 300 culturas que esses povos subjugaram, né, e dominaram. A própria estrutura da formação do Império Inca é muito novo. O Império tinha apenas um século de existência, né, quando os espanhóis chegaram. Mas, como as aulas são extremamente voláteis, digamos que rápidas, é necessário correr um pouco. Então, eu trago aqui, num primeiro momento, eu espero não me delongar muito, aqui as culturas dos povos pré-incaicos, ou seja, aqueles que antecederam os incas. Eu não fiz o mesmo lá com os astecas, mas com os incas vale a pena fazer, porque, inclusive, um turismo histórico que vocês podem estar pleiteando aí, que é muito bacana conhecer essas altas culturas. E eu vou chamar de altas culturas porque são culturas tidas como cultura clássica, né? O Pachacuti, o primeiro imperador, né, seguido pelo Tupac Inca, o Anca Capac e as conquistas posteriores. Tá joia? Então, nós estamos falando aqui desse território do sul do Chile, do sul da Argentina, subindo, pegando também um pouco daquilo que nós conhecemos hoje como Bolívia, todo o litoral do Peru, o Equador, né, e parte da Colômbia. Eu tenho uns livros que mostram que os incas, que essas culturas chegaram a construir enormes cidades na parte da Amazônia brasileira, né, que eles conheciam esta região e se interrelacionavam economicamente com eles. Mas não vai dar para abordar todas essas coisas, né? Os povos pré-incaicos, compreender a formação do Império Inca ou da sua cultura, da cultura quechua, demanda conhecer diferentes outras culturas. Foi um império extremamente guerreiro, efêmero. Quando da chegada dos espanhóis conquistaram em 32, os incas estavam estabelecidos no Planalto, na planície costeira da Cordilheira dos Andes. Seu império estendia-se de Cusco, como eu disse, e ocupava tudo aquilo que nós conhecemos como hoje como Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Peru e parte da Colômbia. Aqui vocês estão vendo, isso aqui fica é a cultura Tiahuanaco, uma cultura extremamente avançada, né? Aqui é um templo de cabeças clavos, são 170 cabeças de pessoas, representando pessoas com diferentes cores e formatos, inclusive nessas cabeças, se a gente for aproximar a imagem, a gente vai ver que tem pessoas com barba e bigode, coisa que não era natural encontrar entre os nativos da América a barba e o bigode, mas eles representavam 170 culturas, né, aqui nesse templo, que fica na cidade, em Tiahuanaco, na parte alta de La Paz, na fronteira da Bolívia com o Peru, né? Esse aqui é um templo, aí tem o Templo do Sol, tem os monólitos do sacerdote, entre outros, né? Aí esse monólito aqui, e aqui a Porta do Sol. Uma coisa curiosa também que há nessa cultura é que os incas não conheciam a escrita como conheciam os maias e os astecas, mas se vocês observarem esse monólito, ele está escrito em hieróglifos, né? Assim como está também aqui a Porta do Sol representada com esses quadrados que se referem aos meses do ano, né? Eles marcavam os solstícios pela entrada aqui desse portal, desse templo anterior, né? Aqui nesse portal, se vocês observarem, ao centro está esse sacerdote, e o solstício era marcado a partir da entrada nesse portal, né? Cada solstício, aí eles faziam a contagem do tempo, né? Esse templo é extremamente interessante porque ele é de uma acústica perfeita, né? Aqui nós temos a cultura Wari, então vocês viram lá anteriormente a cultura Tiahuanaco ou Tiahuanacota. Aqui a cultura Wari, né? Na Bolívia tem uma cerveja chamada Wari muito boa,
teria sofrido influência dos Tiahuanacotas, de modo que difundiu uma única cultura, levemente diferenciada pelo estilo da sua cerâmica. O militarismo da época pode ser atestado pelas obras defensivas, né? Então, dá para entender que eram povos guerreiros por conta das muralhas que eles faziam para se defender. Aqui nós temos um outro império que antecedeu o Império Inca, chamado de Império Ximú, né? Esse sítio arqueológico está sendo agora, digamos que, estudado. Se conhece muita coisa dessa cultura, né? Uma cultura que dominou aí os Tiahuanacotas, mas que foi influenciada também por ela, mas que vai também influenciar os Incas. O Império Ximú teria sido fundado no Vale de Chicama por homens vindos de Guayaquil, né, embarcações de bambu. Povos assimilaram elementos da cultura mochica, que um outro povo com outras características também. Construíram aquedutos para fornecer água aos vales. A cidade de Chanchan tinha aproximadamente 30 mil habitantes. Suas ruínas se estendem por uma área de 17 quilômetros quadrados. As ruínas que estão em estudo, claro, né? Fora aquelas que ainda não descobriram. Uma outra cultura também interessante aqui, que foi assimilada pelos Incas e foi assimilada pelos Coias, que não é cultura inca, cultura coia é uma outra cultura, né? A cultura conhecida como Aimara ou Aimará, né? Esses povos moram em cima do lago Titicaca. Como vocês estão vendo aqui, eles fazem essas ilhas em cima do lago, constroem aí suas casas. Aqui tem uma placa, tem escola. Eu já estive nesse local. As crianças aí aprendem até 7, 8 idiomas, por conta que os estrangeiros ficam admirados e ficam morando e trabalhando, estudando morando junto com esses povos e acabam ensinando a língua às crianças nas escolas. Tem de tudo nesse local. Fica em cima do Lago Titicaca, né? O Lago Titicaca, vocês sabem, é o lago mais alto do mundo, com 3.900 metros acima do nível do mar. É um dos maiores lagos na América do Sul. As ilhas flutuantes ficam dentro desse lago. Esse lago aqui, essa população está próxima de uma cidade peruana atualmente. Como que o Império Inca se expande? De onde vem esse povo? O que eles acreditam, né? Eles acreditavam, como todos os povos, que eles vêm de uma entidade superior. No caso aqui é o Deus, né? Como todas as etnias andinas, os incas se reconheciam como Pacarina, isto é, uma matriz tribal de onde acreditavam ter se originado. Seu ancestral fundador, os primeiros cronistas espanhóis relatam que a Pacarina da etnia inca era a gruta de Pacaritampo, situada aproximadamente a 30 quilômetros ao sul da capital de Cusco. Na verdade, a capital de Cusco ela tem vários tambos, ou vários olhantaitambos fortes que a protegiam, né? Dessa gruta haviam saído no passado 4 irmãos: Ayar Cati, Ayar Uchu, Ayar Auca e Ayar Manco, ou Manco Capac, né? Segundo Favre, 1992. Esse livro vai estar no sistema para vocês aí. Os incas consideravam Manco Capac como seu ancestral, ok? E aí nós temos a expansão do Império Inca. A organização e confederação cusquenha, ou seja, a partir da cidade de Cusco, né, é que se inicia esse processo. Os incas, esses irmãos, saíram por aí vagando, e onde o escolhido enterrasse a sua espada de ouro, né, a partir dali deveria ser fundada a capital, ou seja, a semente, a célula desse povo. A primeira organização da Confederação Cusquenha repousava sobre a existência de duas metades, que mantinham entre si relações de oposição complementar e desequilibrada, que era Anan, a metade de cima, e também a metade forte, constituída pelos ocupantes iniciais do solo, e Urim, representada pela metade fraca, ou seja, a parte de baixo, constituída pelos Incas. Então, o poder parece ter sido partilhado entre as metades de tal modo que Anan detinha as funções políticas e religiosas, enquanto Urim exercia a função militar. Não é à toa que os incas depois
vão se sobrepor aos outros. Os primeiros chefes incas usavam então o título de Cinti, chefes de guerra. Né? Aqui vocês veem um deus, a representação de um dos principais deuses dos incas, que é o deus Viracocha, o deus criador de todo o universo, o deus de deuses, né? Seria, digamos, uma das principais divindades dos incas. Embora Cinti garantissem o culto à sua tribo, rendia a Inti, Deus Sol. Então nós temos aqui o Viracocha, mas os incas adoravam o Sol, que seria esse deus aqui, o deus Inti, representando aqui o Sol, que é considerado o pai dos incas, né? Então, o deus Sol, o deus Inti, é aquele que vai dar o Inca. O Inca se considera filho direto do Sol, né? Então, nós estamos vendo aqui que os incas também, assim como os maias e os astecas, e assim como as populações antigas, são politeístas e têm uma relação muito interessante com o Sol. E a sua relação com a metalurgia, com o ouro, se deve a essa ideia de que o ouro seria o espírito do Sol, né? Então, o ouro não tem um valor material, não tem um valor financeiro, como tem para o cristão, como tem para o europeu do século XV, do século XVI, né? Ele tem um valor simplesmente espiritual. Ele representa o espírito do deus Inti. Então, nós temos aqui, fortalecido pelo apoio de suas tropas, que ele soube manter distribuindo generosamente o saque de guerra, Pachacuta e depois seu pai, o Viracocha Inca, e tomou a Mascapaica, isto é, a franja escarlate que era insígnia do poder supremo. O primeiro cuidado do novo soberano foi ocupar o território dos Chanca, que eram extremamente guerreiros. Durou muitos anos a campanha militar, que organizou com essa finalidade que dirigiu pessoalmente. Os incas tiveram que conquistar uma a uma as praças fortes nas quais a população Chanca estava entrincheirada. Pachacuti confiou sua conclusão da expansão ao irmão Capa Yupanqui, que depois tentou traí-lo, né? O Capa Yupanqui, depois que concluiu a vitória, tentou trair o Pachacuti, e o Pachacuti foi lá e o executou, né? Porque os incas, eles não pensavam duas vezes também em executar um traiçoeiro, ainda mais um irmão de sangue que era, no caso aqui, o Capa Yupanqui, que era irmão do Pachacuti. No Pachacuti o executa por conta dessa traição. Os incas eram extremamente violentos, né? Em guerra, eles faziam, depois que derrotavam o inimigo, eles arrancavam a pele do camarada, o couro do camarada, e faziam seus tambores, né? E faziam cantigas, dizendo que nós vamos te pegar, nós vamos te matar, e do seu couro, da sua pele, nós vamos fazer os nossos tambores, e eles vão honrar, e a gente vai também sacrificar seus filhos e mulheres. Então, o inimigo dos incas, eles tinham que estar muito, muito bem preparados para poder iniciar, digamos que, uma guerra com esses camaradas. É por isso que eles são extremamente conquistadores e rápidos, né? O sistema de comunicação dos incas, que vai do sul do Chile até a Colômbia, eles faziam em 5 dias a pé. Só para vocês terem uma ideia de como eles se comunicavam, como que a comunicação entre eles era muito rápida. Eram implacáveis na hora da conquista. A civilização inca, ela começa com Tupac Yupanqui. Aqui você tem um desenho, digamos, daquilo que foi Cusco, como que eles pensaram Cusco, na forma de um puma, né? Então, os incas tinham essa relação com os animais, com o puma, com o condor, né? São animais felinos, animais superiores, né? E eles dividiram essa cidade em quatro suyos, ou 4 bairros, né? Aqui você tem o desenho, e um dos desenhos ele fica ali em Huayna Pacta, né? Hoje é um centro histórico, um sítio arqueológico, mas ainda existe a cidade, existe o sítio arqueológico, pode ser visitado porque eles faziam tudo isso de rocha, então não foi deteriorado, não terminou tão fácil, difícil assim. Aqui você tem uma pirâmide que fica nas margens do Pacífico, certo? É a chamada Pachacamac. Para aqui as populações, na verdade, fica na cidade de Lima, né? Fica nas margens do Pacífico.
Aqui ao fundo vocês estão vendo o palácio, um palácio que guardava, que, se não me engano, 70 princesas que atendiam ao imperador quando os espanhóis chegavam. Então, em cada cidade grande dos incas, ele tinha um templo e tinha um conjunto de princesas que o atendiam. Aqui tem piscinas, tem lagos dentro desses palácios, né? E essas princesas eram, entre aspas, garotas recebidas como presente dos governadores para que esses governadores conseguissem favores do imperador. Existia uma relação de reciprocidade entre os incas. Muito se negociava. Se negociava mulheres, se negociava campanha de guerra, entre outras. Em Cusco, não havia notícias do imperador. As intrigas não demoravam a se enredar em torno de diversos pretendentes à sucessão. Nas províncias, a população agitava, se sublevava. Os Coia e seus vizinhos do Planalto já se haviam libertado da tutela do Inca quando Tupac Yupanqui reapareceu. Os Coias hoje correspondem à cultura aimara, que habitam parte daquilo que nós conhecemos hoje como La Paz e Cochabamba, na Bolívia, se eu não me engano, Tiahuanaco também, e outras regiões da Bolívia. Os aimaras foram dominados também pelos quechuas ou incas. Perceba, a língua é quechua, a cultura é quechua. Eu estou falando também de uma outra língua chamada de aimara, de cultura aimara. Eu acho que eu já comentei com vocês que o presidente atual da Bolívia e o vice-presidente são de origem colha, ou coia, né? Dessa cultura que fala uma língua conhecida como aimara, ou aimará. O imperador conduziu facilmente a sua dependência do Planalto insurreto, que cedo lhe serviria de trampolim para novos empreendimentos militares. Em 1480, após ter retomado Chucuito, que fora ao centro da insurreição, dividiu o exército em 3 blocos. O primeiro foi enviado para o Chaco, para a parte alta, mas seu avanço foi rapidamente detido pelos Chiriguano. O segundo dirigiu-se para o sudoeste, anexando a região do Potosí, atual Bolívia. Potosí, onde tem aquela mina de Potosí que vocês viram na aula anterior, né? Onde os espanhóis mandavam para lá os nativos, naquele sistema conhecido como mita. O cara tinha que trabalhar algum tempo para os espanhóis, e nesse espaço de tempo a sua família ficava, digamos que era dizimada ou por doença ou por fome. Por quê? Porque os espanhóis não se preocupavam em proteger, eles mandavam o nativo para lá, dentro de um sistema já conhecido pelos incas, mas esse nativo trabalhava até a morte. O trabalho demorava, em média, 4 meses. Era 4 meses de vida de um homem trabalhando nas minas dos espanhóis. Quanto ao terceiro, partiu em direção ao sul, através das cordilheiras, conquistando todo o Chile setentrional e central até o Vale do Maule, onde, afastado demais da sua retaguarda, preferiu não se chocar com os belicosos Mapuche, né? Uma outra coisa que fica meio que, entre aspas, né, é que os incas não chegaram a conquistar todo o Chile, em especial esse grupo aqui conhecido como os Mapuches, né, que eram também extremamente guerreiros, e por eles estarem muito longe, com o exército dividido em 4, num processo de conquista, um conquista para o sul, outro para o norte, outro para o leste, outro para o oeste, né, a expansão foi muito rápida, né? E nesse processo de expandir, eles iam instituindo, pegando as lideranças locais, pegavam seus filhos, mandavam para Cusco, de Cusco eles mandam para a cidade de Machu Picchu. Em Machu Picchu ocorre a formação. Eles vão aprender a religião, a política e a engenharia inca, ou seja, eles assimilavam a elite dos outros povos derrotados. Os governantes eram respeitados pelos incas, desde que se transformassem, desde que adotassem a cultura, a política e a religião inca. Pessoal, para a aula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui e a gente grava, claro, outra aula aí em outro momento. Valeu? Obrigado.